tá? Então vamos lá. Então é a lista 1, né? Você encontra aí o PDF relacionado, são exercícios relacionados à aula 1, 2, 3 e 4, que é números, né? Equação do primeiro grau, inequações, tá? E módulo de um número real. Então vamos fazer alguns exercícios aqui para fixar o conteúdo dessas aulas, tá? Qualquer dúvida, vocês fiquem à vontade para perguntar. Então, exercício 1, tá? Diga se cada uma das sentenças é verdadeiro ou falso. É um verdadeiro ou falso, V ou F, tá? Então, item A, π pertence a quê, né? Então, π pertence a quê é falso, porque π possui uma representação decimal infinita não periódica, então logo não é um número racional. Raiz de 5 pertence a n? Não. Nós vimos na aula 1 que n, né, os naturais, são os números que são modelo de contagem, né? Tá? Raiz de 5 não é um natural. 2 terços, né, é um inteiro? Também não, também é falso. Né? Essa afirmação é falsa, porque 2 terços é uma fração, né? Uma fração é um racional. E 2 terços é exatamente o número com vírgula, né? Tem uma representação é, decimal finita, né? Então, o número com vírgula, e nos números inteiros não tem números com vírgulas, né? Raiz de 11 pertence a R, verdadeiro. Todo número que nós vamos discutir nesse curso pertence a R, são números reais. Menos 3 pertence a Z, verdadeiro, né? É só voltar lá na aula 1 e ver que os números inteiros são os naturais, os negativos e o zero, né? Menos 3 está no conjunto dos inteiros. Raiz de 2 é racional, falso. Raiz de 2 não é racional, porque para ser racional tem que ser uma fração, ou tem que ter uma representação decimal finita, ou no caso infinita periódica. Isso não acontece com raiz de 2, né? Tá? Π é irracional, verdadeiro. Tá? 0,43 é racional, sim, verdade. Uma representação decimal finita, né? Uma quantidade finita depois da vírgula. 2,444 é irracional, falso. Porque embora uma representação decimal infinita, uma quantidade infinita de números depois da vírgula, ela se repete, né? Então isso aqui pode ser escrito como uma fração, tá? Então tá feito aí o exercício 1. Alguma dúvida? Bateu com a resposta de vocês? Bom, agora vamos então para o exercício 2. Para o exercício 2, você pode usar a calculadora aí do seu celular, se você quiser, ou uma calculadora científica, né? E como o nosso curso, né, é um curso voltado para administração, contabilidade e economia, então o exercício 2 acaba sendo, de certa forma, né, é um exercício onde a gente, quase que trivial, né, basta usar a calculadora para escrever esse, essas frações na forma decimal. É claro que se você quiser, né, gosta de matemática, gosta de fazer conta, você pode pegar o 2, dividir por 5 na chave, né, tá, vai lá e faz aquele esqueminha, 2 dividido por 5, né, tá? Se quiser pode fazer, mas aqui como por se tratar de uma disciplina voltada já para essa área de administração, contabilidade e economia, presumo que todo mundo tem um bom contato com a calculadora, né? Então, ao fazer na calculadora 2 dividido por 5, você vai ver que isso aqui é 0,4. Pronto, você escreveu na forma decimal a fração, tá? Fiz na calculadora. Se quisesse fazer aqui, relembrar como faz aqui, né? Vou fazer só esse então para relembrar. Então, como é que a gente fazia lá no colégio? Não precisa fazer desse jeito, tá? Você pode usar a calculadora, mas só para matar a vontade, né? Vamos fazer essa continha aqui, como fazia lá no colégio, né? Então, ó, 2 dividido por 5. A gente pensava assim, né? Quantas vezes o 2 cabe dentro do... Quantas vezes o 5 cabe dentro do 2, né? Tá? Você está pegando 2 e vai dividir, se tem duas unidades, e vai dividir para 5, né?
Quantas vezes o 5 cabe dentro do 2? Nenhuma. Então a gente vem e coloca o 0 aqui, já que não cabe, né? E acrescenta um 0 aqui no 20. No 2 vira 20. E coloca a vírgula. Tá? Então agora quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? 4 vezes, né? 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Ok? Então resultado 0,4. Foi só para matar a saudade do colégio, tá? Mas pode usar a calculadora. Então vamos lá, só de curiosidade, então vamos fazer os outros para ver. Então o próximo é 5 sobre 3. Estou fazendo aqui com a calculadora do celular, tá? Estou pegando 5 dividido por 3. Olha só esse aqui que legal, fica 1,6666, 3 pontinhos. É uma dízima periódica, tá? O outro 7 sobre 5. 7 dividido por 5 é igual a 1,4. 16 sobre 50. 16 dividido por 50. Isso dá 0,32, ok? Então são todos números racionais. 2 sobre 5 igual a 0,4. 5 sobre 3 igual a 1,666. Por aí vai. 7,5 igual a 1,4. 16 sobre 50 igual a 0,32. Tá? Então nós pegamos uma fração e escrevemos como números decimais. Tá? Aqui pede para considerar 4 casas decimais, né? Então aqui poderíamos, então, só esse aqui que a gente pode fazer uma aproximação, né? 1,66666. E aí na quinta casa vem o 6, né? Tá? Como o 6 é maior do que 5, a gente podia acrescentar 1 aqui, então. Um jeito interessante para aproximar esse número, então, é colocar o 7 aqui. É porque a quinta casa decimal é 6. O 6 é maior do que 5, então a gente acrescenta 1 na quarta casa, né? Aumenta soma 1 na quarta casa, então fica 1,6667, tá? Ok? Vou pro próximo, então. Tudo isso aqui é assunto da aula anterior, né? Da aula 1. Então, escreva as raízes na forma decimal com aproximação de 4 casas decimais. Novamente, agora você vai na calculadora, tá? Então, você vai lá na calculadora. Vou fazer aqui o raiz de 12. Então, na calculadora, isso dá... A minha calculadora mostra, quer ver, ó? A minha calculadora de celular mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais depois da vírgula, tá? Então, fica, ó, 3,46, 41, 41, 0, 1. Tá vendo? Vamos aproximar então. 4 casas, a quinta casa aqui é o 0, então podemos deixar 3, aqui 3 pontinhos, né? Que esse número continua. 3,4641. Ok? Vamos para mais um então. Raiz de 30. Então aqui ficou igual 5, 4, 7, 7, 2, 25 e por aí vai, né? Vamos aproximar então. 1, 2, 3, 4. Na quinta casa tem o 2, então pode deixar 5,4772. Estão entendendo aí? Tá? Ok.
raiz de 78, 8,8317, 60. Por aí vai. São todos números irracionais, né? Tá? Todos aqui estão dando irracionais, uma quantidade infinita que não apresenta representação decimal infinita não periódica, né? Vamos aproximar então, 8,8317, aqui 6, então a gente acrescenta 8. Raiz de 500, será que a de 500 dá irracional ou racional? Vamos ver. Também deu irracional, né? Deu 22,360679 e por aí vai. Então, isso é aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então a gente coloca 7 ali. 22,3607. Tudo bem, gente? Estou truncando com 4 casas decimais, né? Quando a quinta casa é maior que 5, aumenta uma casa? Aí depende da convenção, né? Eu convencionei aqui no curso que a gente não precisa aumentar. Aumenta só se for maior do que 5, tá? Ok. Ó, o 4. Vamos pro 4. 4 é interessante que é bastante motivo de meme que a gente encontra aí no Facebook, coisa do tipo, né? Na verdade, esses memes que a gente vê por aí que envolvem essas operações foge um pouco do propósito, porque o propósito, né, isso é uma notação, né, uma linguagem matemática. A linguagem vem para não causar ambiguidade, né? E o meme, aquelas discussões, mora exatamente na ambiguidade. Então você fica discutindo uma coisa ambígua, não faz muito sentido, né? Mas vamos, por exemplo, discutir aqui, ó, por exemplo, o A. Vamos fazer aqui então. Então esse aqui é o exercício 4. Vamos fazer o item A. Ó, 2 mais 2 vezes 2 mais 2. A questão é a seguinte, se a conta, né, a operação tiver parênteses, você faz primeiro parênteses. Se não tem parênteses, você faz primeiro a multiplicação e divisão. Essa aí é a hierarquia, né? Depois você faz soma e subtração, tá? Então, primeiro você faz a multiplicação e a divisão. Segundo, você faz a soma e a subtração. Agora, se tiver parênteses, você faz primeiro o que está entre parênteses. Aqui não tem parênteses, tá? Mas, ó, então, primeiro a gente faz a multiplicação. Então, isso aqui é igual a 2. Deixa o 2 parado aqui. Deixa o último 2 lá parado também. E faz esse aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Agora, a soma, né? É associativa, tanto faz a maneira como você soma, 2 mais 4, 4 mais 2, propriedade da aula 2, né? Os números reais é associativo, você pode somar os dois depois, os dois primeiros, depois os dois últimos, depois somar com o último, né? Então isso aqui dá 2 mais 4, 6, mais 2, 8. Ok? Então esse aqui, 8. O grande problema que aparece, que a gente vê por aí nesses memes, né? Que eu estava discutindo, estava falando aqui, é quando envolve esse sinal aqui, né? Esse sinalzinho de dividir aqui, né? Esse sinalzinho aqui, né? Ó, de dividir. A verdade é que esse sinal, ele causa muita ambiguidade, né? Tá? Depois da quinta série para frente, né, na quarta série, da quinta para frente, ensino médio na universidade, a gente raramente usa esse símbolo, tá? Eu coloquei aqui já para discutir isso com vocês, porque aparece muito aí no Facebook, né, esse tipo de discussão, né? Só para gênios, né? Aí aparece uma conta dessa aí. A verdade é que esse símbolo ele causa muita ambiguidade, né? Principalmente quando ele não vem com o parênteses, né? O que a gente usa é a notação de fração na prática, né? Você quer fazer uma divisão, você usa como fração, tá? Mas vamos lá. Ainda assim aqui, ó, vamos fazer o item B. 2 mais 2 vezes 5
dividido por 3, ok? Isso fica igual, então qual que é a ordem? A multiplicação e a divisão. A soma vem depois, então esse 2 que está somando, o primeiro 2 a gente deixa ele parado aqui. Vamos fazer aqui, tá? Se você escrever só, vou fazer uma observação aqui no canto, então, ó. Se a gente escrever só essa parte aqui, ó, 2 vezes 5 dividido por 3, é esse símbolo dividido que causa o conflito, né, a confusão. Se a gente escrever em forma de fração, isso fica 2 vezes 5 dividido por 3. E tanto faz se é 5 sobre 3, ou se é 2 sobre 3, ou se é, né, 2, 3 vezes 5, ou ainda 2 vezes 5 dividido por 3. Tá? É por isso que a multiplicação e a divisão você faz junto, né? Pode fazer tudo junto. Tá? Então aqui não tem ambiguidade, né? É só esse símbolo que confunde, mas quando você escreve como fração, né, fica bem claro o que é isso. 2 vezes 5 dividido por 3. Tá? Então mais 2 vezes 5, 10 dividido por 3. Tá? Agora que eu tenho uma soma de fração, vou fazer a soma de fração então, aquela regrinha, né? Imagina que tem o 1 aqui, né? Tá? Então fica 2 vezes 3, 6, mais 1 vezes 10, 10, dividido por 3. Então isso aqui é 16 sobre 3. Ok? Bateu aí? Se eu cometer algum erro, vocês me avisam. Eu estou fazendo aqui com a cara e com a coragem, tá, gente? Se tiver algum erro aí, vocês, por favor, me avisem, tá? Então, isso 16 sobre 3. Se quiser aproximar, pode. Se quiser deixar como fração também, tá? Tá pedindo faça as seguintes operações, mas não tá dizendo se deve ser, né? Se é em 4 casas decimais ou é fração, não tá falando nada, então a gente deixa como a gente quer, né? Tá? Vamos pro item C então. Entenderam, gente, essa questão? Aqui. Tem algum problema? A pergunta é: tem algum problema usar esse assim, né? Não, problema nenhum. A questão é que esse assim às vezes aparece para divisão também, né? E esse assim, né, também para divisão, né? Tá? É que esses símbolos assim, ele causa uma certa ambiguidade e a gente não usa mais no início, né, depois do ensino médio, na universidade, a gente sempre gosta de escrever como fração, exatamente para não causar ambiguidade, né? Tá? Mas desde que, assim, na verdade eu estou falando causar ambiguidade, mas não é nem questão de ambiguidade, eu acho que é questão de causar uma leve confusão, né? De você, eu faço 5 dividido por 3 ou 2 dividido por 3, né? Tanto faz, né? Como, se você escrever como fração, você vê que tanto faz, tá? Mas pode usar sim, tá? Vamos lá então, ó. 3 vezes 5 mais 7 vezes 8. Esse então não tem, tranquilo, né? Tá? A gente faz primeiro a multiplicação, tá? Faz as duas multiplicação do canto e depois deixa depois soma, tá? Então, ó, 3 vezes 5, se não lembra a tabuada, pode olhar na calculadora. Aqui a ideia não é decorar nada, tá? Então, 3 vezes 5, mais isso dá 15, tá? Mais 7 vezes 8, então, se isso também não lembra, faz a calculadora aí no cantinho. Mas dá 7 vezes 8, 56, tá? Então, ó, fiz primeiro a multiplicação aqui e deixei a soma, tá? Então, 15 mais 56 é igual a 71, tá? Pode fazer na calculadora também. Se quiser fazer a continha no rascunho no canto, também pode.
Vamos lá então, item D. O D, ó, 3 e vem o símbolozinho de dividir, né? 3 dividido por 10, ok? Mais 8 vezes 9 dividido por 3. A, a ideia é a mesma, tá? Mas primeiro faz esse aqui que é a divisão, esses aqui que é multiplicação e divisão. Tanto faz a ordem que você faz aqui, 8 vezes 9 depois dividir por 3, 9 dividido por 3 depois multiplicar por 8, dá na mesma. Na verdade, eu acho interessante escrever como forma de fração, então podemos, né, escrever, se quiser fazer 3 sobre 10, escrever 0,3 também pode, mas parece ser interessante fazer assim, né, ó, 3 sobre 10 mais 8 vezes 9 sobre 3, tá? Isso fica igual 3 sobre 10 mais... Aqui eu pode fazer 8 vezes 9, mas se quiser simplificar aqui também, né? Já vi que isso daqui vai dar 8 vezes 3. Estou dividindo então o 9 por 3, tá? Porque a tabuada do 9 é fácil de lembrar, né? Então 3 vezes 3, 9. Então estou dividindo aqui. Então isso fica 3 sobre 10 mais 8. Se quiser escrever como fração, também pode. Se quiser fazer 0,3 mais 8, 8,3 também pode. Eu vou manter o padrão e escrever como fração. Então eu vou fazer 3 mais 80 sobre 10. Isso aqui é igual a 83 sobre 10. Eu usei a regra de fração aqui, tá? Vou deixar 83 sobre 10. Se quiser escrever 0,8 também pode. Tudo bem? Bateu aí com o que vocês fizeram? Vamos então fazer aqui o E. Deixa eu apagar esse aqui no cantinho então. Fazer então. Vamos lá. Meio menos 3 quartos dividido por 3 sobre 2. Então está de novo aqui o símbolo de dividir. Primeiro dividir, tá? Fazer primeiro a divisão. Meio menos. Então como é que faz a divisão? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso da segunda. 2 terços. Peguei e inverti aqui então. Tá? Isso fica meio menos. Esse 3 corta com 3. 2 sobre 4. Então isso aqui fica... Bom, posso simplificar aqui se eu quiser, mas eu vou fazer a fração, tá? Só para... Então fica 4 menos 2 vezes 2, 4, sobre 2 vezes 4, 8. Então isso fica 4 menos 4, 0. Né? 2 sobre 4 é meio, meio menos meio dá 0. Tá? Então isso aqui, 0. Então, em que envolveu esse exercício? Manipulação de fração e essa hierarquia, né? Primeiro a gente faz a multiplicação e a divisão e depois faz a soma e a subtração, tá? O 5 é para somar a fração, né? Usar as operações de fração para você treinar. Então vamos lá, o 5. Não vou fazer todos, não. Vou fazer o item. Vou fazer o A e depois o E. Então vou fazer o A. 3 sobre 2 menos 5 sobre 7. Tá? Então 3 vezes 7, 21. Menos
2 vezes 5, 10, dividido por 2 vezes 7, 14. 21 menos 10, 11. Deixo o resultado na forma de fração, então tá bom. Tá? Aqui eu estou usando aquela regrinha para somar a fração, né? Tá, ó, 3 vezes 7, 21. 2 vezes 5, 10. Deixei o sinal de menos. 2 vezes 7, 14. 21 menos 10, 11. 11 sobre 14, ok? Vamos fazer o E, então. Vou deixar para você, então, o B, o C, o D. Quem fez e quer falar a resposta? Falem para mim a resposta, se vocês fizeram. Do B, do C e do D para ver se bate com a da galera. Querem falar aí ou não? Hum? Ó, vamos lá então. O B, a resposta que o pessoal encontrou, menos 26 sobre 14. Bateu com o de vocês aí? Aí tem alguém que chegou no menos 11 sobre 14. E aí, gente? Qual é o, quem dá mais, né? Qual que é a resposta certa? Temos um impasse. Vamos fazer então? Vou fazer aqui no cantinho que aqui já tá a conta, né, para fazer o E. Vou fazer aqui no cantinho então. Quem mais fez? O 11. O pessoal tá apostando no 11. 11 sobre 14. Vamos fazer então. Ó, o B. Menos 3 sobre 2. Menos 5 sobre 7. Mas o importante é fazer. O importante é colocar a mão na massa. Errar faz parte. É errando que a gente aprende. Inclusive é bom errar quando faz a lista e perceber o erro, porque aí na hora do vamos ver, na hora da prova, na hora que você tiver precisando fazer essa conta, você nossa, eu errei daquela vez aqui, então agora eu não vou errar mais, tá? Então, ó, menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 7. Então vamos lá, ó, 3 vezes 7, 21, só que é menos 3 aqui, né, gente, ó. Então lembra a regrinha de fração? Foi até legal que apareceu esse. Ó, qual que era a regrinha, né? A regra que a gente está usando, né, é assim, né? A sobre B menos C sobre D. Isso fica igual. Multiplica aqui AD menos BC dividido por BD. Só que o A, B, C e D, A, B, C, D são todos números inteiros. Então pode ser que eles tenham sinal também, né? Então pode ser que venha com sinal. Então o que está acontecendo aqui? Ó, menos 3 está fazendo o papel de A aqui, né? Então é menos 3 vezes 7. Menos 3 vezes 7, menos 21. Ok? Agora aqui, 2 vezes 5, 10. E o sinal de menos fica menos. Tá? Dividido por 2 vezes 7, 14. Ok?
Menos 21 com menos 10. Ah, agora será que foi ok? Porque isso daqui, menos 21 com menos 10. Se você deve R$ 21 e depois fica devendo 10, ok? Então você tem uma dívida de menos 21, hum, com uma outra dívida que é de 10, então no final você deve 31. Então isso dá menos 31 sobre 14. Vamos refazer, ó. Menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 7. Menos 3 sobre 2, menos 5 sobre 7. Então é menos 3 vezes 7, menos 21. 2 vezes 5, 10, só que o menos fica menos aqui, dividido por 14. Então isso fica igual a menos 21 menos 10 a menos 31 sobre 14. Tá? Não fica menos e menos, né? Mais ali. Ok? Não, o menos da fórmula e o menos dos 5 vezes 2, né? Também não, né? Porque, olha, você tem aqui o quem que é o A? Na verdade, a gente usa a fórmula é essa daqui, né? Ó. A, B, C, D. Quem que é o A? O A é menos 3. Quem que é o B? 2. Quem que é o C? O C é 5. Tá, ó. E o D é 7. Tá? Ok. Estão pedindo para fazer pelo MMC. Podemos fazer também. Nesse caso vai dar a mesma coisa, né? Porque 2 e 7 são primos entre si, né? Então, o MMC deles é 14. Tá? Aí você faz 14 dividido por 2, que dá 7, vezes menos 3, ok? Fica menos 21, tá? Menos, mesma coisa, ó, 14 dividido por 7 dá 2, vezes 5, 10. Igual também, né? Ó, menos 31 sobre 14. É a mesma coisa, né? Nesse caso, deu a mesma fração. Nenhuma fração equivalente. Tá? Ok? Uma coisa interessante observar aqui que você tem uma quantidade negativa e uma outra quantidade negativa, tá? Então menos e menos vai ter que ser uma resposta menos, né? Tá? Então você tem uma dívida aqui, menos 3,2, outro menos 5,7, menos 31 sobre 14. Se você quisesse explorar ainda mais, você poderia fazer 3 dividido por 2, menos, né? 3 dividido por 2, menos 5 dividido por 7, somar os decimais, vai ver que vai dar uma... E esse dividir 31 por 14 tem que dar o mesmo, né? Tá? Então a resposta aqui é menos 31 sobre 14. Tudo bem? Ok? Vamos fazer o E então. O E tem um exercício parecido, um exemplo parecido na aula, né? Então eu vou apagar aqui. Depois vocês voltem o vídeo se estiver copiando, dá um pause aí. Vou apagar aqui para caber a conta aqui do item E. Então, ó, aqui a gente começa olhando em cima e depois olha embaixo com calma, né? Então vamos fazer primeiro a conta em cima, ó. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 7, 14. Sinal de mais. 2 vezes 9, 18. Isso é o numerador. Passa um traço aqui. Vamos para o denominador. 3 vezes 15.
tá? 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, né? Então isso fica 45. 3 vezes 15, ok? Depois agora, olha aqui, ó. Menos. Aí 8 vezes 7. Tá? 56. Menos 56. Dividido por 8 vezes 15. 120. Se você não quiser fazer a continha como rascunho, pode fazer na calculadora esses passos, tá? Ó. 9 mais 14. 23. Sobre 18. Dividido por 45 menos 56. Menos 11. Sobre 120. Ok, é uma divisão de fração, mantém a primeira. 23 sobre 18 vezes. Aí eu preciso. Tem um menos aqui, né? Eu posso. Aí eu tenho que ou colocar o menos aqui na frente, usar que mais e menos é menos, né? A regra de sinal. Já coloco o menos aqui, né? Ou usar parênteses. Mas vamos colocar assim: 120 sobre 11, tá? Ixi, agora tem que ser na calculadora, né? Ou fazer aí no cantinho, vamos ver. Ó. 23 vezes 120 dá 2.760. 18 vezes 11. 198. Menos, né? Pede aqui, encontre uma fração equivalente. Como é que acha uma fração equivalente? Lembra a discussão sobre fração, né? O que significa uma fração equivalente? Quando a gente discute números racionais, né? A gente pode entender o racionais sobre dois pontos de vista. O primeiro é as frações. Só que a gente chegou no conjunto dos números racionais fazendo divisão no conjunto dos números inteiros. E aí apareceu os números com vírgula, né? Tá? Então, os racionais ele tem esses dois aspectos, o número com vírgula e a fração. E a fração, né, em relação ao número com vírgula, tem essa ambiguidade, porque diferentes frações pode representar o mesmo número com vírgula, e a gente chama de fração equivalente, né? Tá? Então, nesse caso aqui, que está pedindo para dar uma fração equivalente, você tem infinitas possibilidades para achar uma fração equivalente. Como ele só pede uma, você escolhe a que você quiser. Por exemplo, você pode vir aqui multiplicar o 7 e o 3, né, o que está em cima e embaixo, pelo mesmo número. Multiplica, por exemplo, por 2. Vou tentar aumentar ainda mais aqui. Tá? Multiplica, por exemplo, por 2. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6. Então fica, ó, 2 vezes 7, 14. 2 vezes 3, 6. Representa, achou uma fração equivalente. Poderia ter multiplicado por 3, por 5, pelo número que você quiser. Mesma forma aqui, multiplica, por exemplo, por 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Quando você divide 1 por 2, dá o mesmo número com vírgula que 5 sobre 10. Nesse caso, meio, tá? Da mesma forma aqui, 8 sobre 9. Ok, gente? Entendeu essa questão? Ele está pedindo uma fração equivalente, tá? Basta que você faz aí, por exemplo, vamos multiplicar isso aqui também por 3. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. Tá? Multiplica de baixo por 2. Estou pegando 2 e 3, que é os números mais fáceis de multiplicar, né? 2 vezes 9, 18.
2 vezes 99, 198. Ok? Tudo bem esse? Vamos então para... Sim, por um número aleatório, tá? Pode multiplicar por um número aleatório. Essa aqui é a questão, né? Então, uma fração equivalente... tem infinitas frações equivalentes que representam o mesmo número. Então, para você achar uma fração equivalente, multiplica por um número que você quiser. Desde que seja o mesmo número, multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá? Bom, então, equações do primeiro grau. Tá? Vamos relembrar aqui um pouquinho, então, a discussão sobre equação do primeiro grau, que a gente fez na aula lá de equação do primeiro grau, né? Então, a aula sobre equação do primeiro grau, a gente começou falando sobre as propriedades dos números reais, né? Essas são propriedades que você já está acostumado a fazer desde que quando começou a fazer matemática, trabalhar no colégio, né? Com matemática. Só que aqui a gente só formalizou, deu um nome para elas, associativa, comutativa, tá? Propriedades da soma, multiplicação, tá? O elemento oposto, distributiva, né? A relação de ordem, compatibilidade, lei do cancelamento, e aí a gente chegou aqui na equação do primeiro grau. Então, uma equação do primeiro grau é uma expressão da forma ax mais b igual a zero, onde AB são os coeficientes, é o valor conhecido, e x é o que a gente é incógnita, né, é o valor desconhecido. E para achar o x, né, resolver a equação, é achar a raiz da equação, é achar o número que transforma a equação em verdadeira, e a gente só vai manipulando de maneira a chegar no x igual a menos b sobre a, né? Então, por exemplo, ax mais b igual a zero, a gente vai manipulando, isola o x, né? Tá? Então, por exemplo, aqui, 3x menos 1 igual a zero. Como é que a gente faz esse? Então, 3x menos 1 igual a zero é igual a 3x. Implica, né? Então, que 3x é igual a 1. Eu tô indo agora, né? Tô imaginando que você já viu a aula lá, já assistiu o vídeo e já está meio familiarizado com as operações. Mas qualquer passagem que você não entender, você fica à vontade para perguntar, tá bom? Então isso aqui fica, ó, era menos, eu passei para lá mais, o 3 está multiplicando, eu passo dividindo, x é igual a 1/3, tá? Essa aqui, menos 3x mais 5 igual a zero, menos 3x igual a menos 5, então isso fica, o 3 está multiplicando, eu passo dividindo, x igual a menos 5 sobre menos 3, olha lá, o menos e menos dá mais, então x é igual a 5 sobre 3, tá? Menos 7 terços x mais 2 igual a zero, menos 7 terços x é igual a menos 2, tá? Aqui, agora, você pode pegar a fração que está multiplicando e passa dividindo, ou que no fundo vai ser equivalente a fazer isso aqui, ó. O 7, né? Tá, o 3 está dividindo, você passa ele aqui. Então isso fica igual a menos 2 vezes 3. O 3 está dividindo, eu passo multiplicando. O 7 está multiplicando, eu passo dividindo. É menos 7, né? Menos 7. Então isso aqui, menos e menos dá mais. 2 vezes 3, 6. Então implica que o x é igual a 6 sobre 7. X sobre 2 mais meio igual... Vou fazer essa aqui no cantinho então. X sobre 2 mais meio igual a 3. Então isso aqui é o D. Então isso aqui fica x sobre 2 igual a 3 menos meio. Tá? Passei para lá. Então 3 menos meio agora fica 2 vezes 3, 6.
Menos 1 vezes 1, 1 sobre 2. 6 menos 1, 5 sobre 2, tá? Então, isso aqui fica x sobre 2 igual a 5 sobre 2, tá? Ó, fiz aqui, ó. Se eu errei alguma coisa aí, vocês me avisam, tá? Passei o meio para cá, passei o meio que está somando para lá, subtraindo. Então, ficou x sobre 2 igual a 3 menos meio. Fiz a soma aqui de fração, né? 2 vezes 3, 6. 1 vezes menos 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, 6 menos 1, 5 sobre 2. Então, isso aqui, o x fica igual. O 2 está dividindo, passa multiplicando. 2 vezes 5 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Então, x é igual a 5. Tá? Então, eu vou deixar... Vamos fazer aqui, então, esse aqui. 2x mais 3 igual a x menos 1. Só, né? 2x... 2x, o x está lá somando, eu vou passar ele para cá subtraindo. Igual, o menos 1 eu deixo lá parado. E o 3 que está aqui somando, eu passo para lá subtraindo. Então, o que, que eu fiz aqui, gente? Ó, no E. Tudo que tem x eu deixei do lado esquerdo. E o que não tem x eu passei para o lado direito, respeitando o sinal. Tá? Tudo bem? 2x menos x. 2 laranjas menos uma laranja, né? Então, 2x menos x, x. Menos 1 menos 3, menos 4. Então, x igual a menos 4. Tá? Vamos então para o F. Qualquer dúvida, gente, vocês perguntem aí. 5x igual a... Aqui, né, ó. Você pode... O 3 tá aqui somando, passa para lá, subtraindo. Isola, o tal do isolar o x, né? Quem tá lá você já deixa. Menos 3 sobre 2 mais 7 fica paradinho. O 3 está somando, passa para cá subtraindo, então menos 3. Então isso implica que 5x é igual a... Agora aqui você pode fazer, né? 7 menos 3 dá 4, né? Então isso fica menos 3 sobre 2 mais 4. Agora eu faço essa soma de fração aqui, né? Ó. Então, olha lá, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Mais 2 vezes 4, 8. Dividido por 2 vezes 1, 2. Tá? Menos 3 mais 8 dá 5. Então aqui a gente obtém que 5x é igual a 5 sobre 2. Tá? Então eu estou mantendo as igualdades aqui, né? E o implica é quando eu vou para o próximo passo, né? Então eu obtive 5x igual a 5 sobre 2. Então isso aqui resulta que x é igual a 5 sobre... O 5 está multiplicando, passa dividindo. 5 vezes 2, corta esse 5 aqui, que é igual a meio. Ok, gente? Esses aqui com número irracional, você deixa o número irracional mesmo, tá? Não tem... Se quiser aproximar na calculadora, mas ó, raiz de 2. Aqui o x está fora da raiz de 2, tá? Ó. A raiz termina aqui em cima do 2, né? Não envolve o x, tá? Então é raiz de 2x igual o π está somando, você passa para lá subtraindo. Menos π. Então x é igual a menos π sobre raiz de 2. Tá? Se quiser ver na calculadora para ter uma noção de quanto é esse número, pode ver. Se não, deixa assim mesmo, como em forma de fração. Raiz de 5, x igual a menos raiz de 3. Então isso aqui implica que x é igual a menos raiz de 3 sobre raiz de 5. Πx igual a raiz de 2 menos π. Π está somando, eu passei para lá subtraindo. Então isso aqui fica... Agora o π está multiplicando, eu passo subtraindo.
espaço dividindo, desculpe, né? Então fica x igual a raiz de 2 menos π. Agora ele passa dividindo todo mundo, né? Sobre π. Tá? Então quando aparece número irracional, a única questão é que a gente deixa o número irracional e segue a conta, tá? No final, se você quiser fazer uma aproximação, coisa desse tipo, pode. Tá? Tudo bem? Ó, resolva as inequações. Então, a inequação, a diferença agora, né? Vamos dar uma voltadinha lá pra... Eu vou fazer só mais esse, tá, gente? Aí eu paro para não ficar muito longe, muito longo. E aí na próxima aula a gente pode resolver mais. Alguém quer pedir algum? Que fez, enroscou e queria que eu fizesse agora? Senão eu vou fazer o 8. Nenhum? Vou fazer o 8 então, tá? Ó, a questão da inequação é que... Vou fazer então aqui, ó, o item A. 2x mais 3 menor ou igual do que zero. Então a gente discutiu, né, na aula 3 os intervalos da reta, né? O que difere a inequação da equação é que a inequação, a solução geralmente vai ser um intervalo todo e não só um número, né? Tá? Então, 2x mais 3 menor ou igual do que zero, a gente procede da mesma forma com uma equação, tá? Então, isso fica 2x menor ou igual do que menos 3. Isso fica, então, x menor ou igual a menos 3 sobre 2. Tá? Então, quem que é o conjunto de solução? Todo x menor do que menos 3 sobre 2. É o intervalo todo. Então, a reta está lá o número menos 3 sobre 2. Todo mundo que é menor ou igual, né? Então, o menos 3 sobre 2 também entra, uma bolinha fechada, né? Você entra, faz parte do conjunto de solução. Tá? Olha o item B. O que eu faço aqui? Propriedade distributiva, tá? Então, 2 vezes 4, 8. X menos 4 vezes menos 3, menos 12, né? 3 vezes 4, 12. Deixa o sinal de menos ali. Isso fica maior do que, ó, que distribui também. 2x menos 2, tá? Agora o que tem x para o lado esquerdo, o que não tem x para o lado direito. 8x, aqui o 2 é mais, vai para cá como menos, menos 2x, maior, o 12 está subtraindo, a gente passa somando, o menos 2 está aqui quietinho, eu vou deixar ele lá, menos 2 mais 12, tá? Então, a gente obteve 8x menos 2x, 6x, maior do que menos 2 mais 12, 10. Então, x maior do que 10 sobre 6. Então, a solução desse aqui, agora é uma bolinha aberta no 10 sobre 6, né? Porque é estritamente maior e todo mundo quer maior, né? Que o 10 sobre 6 transforma essa igualdade aqui, essa desigualdade numa sentença matemática verdadeira. O C, então, vou fazer aqui o item C. Como é que a gente faz? Então, multiplica aqui, ó, faz a regrinha, né, da fração. Então, vai ficar, ó, 3 vezes x menos 1. Vou devagar, vai. X menos 1, tá? 2 vezes x, 2x. O sinal é mais, eu deixo mais. Dividido por 2 vezes 3, 6. Maior ou igual do que 4. Vou explicar de novo. Ó, eu estou olhando isso daqui como uma fração. Isso aqui como outra fração. Então, aqui em cima no numerador é x menos 1. O denominador 2, x e aqui 3. Como é que a gente soma a fração? Esse daqui vezes esse aqui. Então, 3 vezes x menos 1. Mais, ficou mais aqui. 2 vezes x. Dividido por 2 vezes 3. Tá?
Agora a gente distribui. Então isso fica 3x menos 3 mais 2x dividido por 6 maior ou igual do que 4. Tá? Vou apagar isso aqui, depois você volta o vídeo, se precisar, né, se ainda não copiou, dá um pause. Vou apagar aqui para a gente continuar aqui. Então, ó, vamos lá. 3x mais 2x. Então, isso aqui fica, então, ó, 3x mais 2x, 5x. Menos 3 sobre 6 maior ou igual do que 4. Ok? Só somei, ó, o 3x com 2x. 3 laranja com mais 2 laranja, 5 laranja. O menos 3 ficou parado aqui. Agora o 6 é positivo. Está aqui dividindo, eu passo para lá ele multiplicando. E como ele é positivo, o sinal se preserva. Então isso fica 5x menos 3. A desigualdade se preserva, né? Então fica 6 vezes 4. Tá? Então isso implica que 5x menos 3 é maior ou igual 6 vezes 4, 24. Isso implica que 5x é maior ou igual que 24. Aí o 3 está subtraindo, eu passo para lá somando, mais 3. Então 5x maior ou igual que 24 mais 3, 24, 25, 26, 27. Então implica que x é maior ou igual a 27 sobre 5. Então, solução. Está aqui o 27 sobre 5. Bolinha fechada, porque é maior ou igual. Todo mundo que é maior ou igual a 27 sobre 5. Tudo bem, gente? Ok. Então, eu vou parar aqui na aula de hoje, né? Já se alongamos bastante para não ficar tarde. Na aula que vem eu resolvo os outros da lista, os outros exercícios da lista, tá? Esse de módulo já está feito. Está feito num vídeo lá, anexo, que eu coloquei para vocês assistirem. Então é só procurar lá que você vai encontrar o 9. Aí os probleminhas 10, 11, 12, 13 e 14, posso fazer na próxima aula, mas eu gostaria que você fizesse o seguinte, ó. Você vai assistir a aula 3. No final da aula 3, tem os problemas iguaizinhos esse, só mudou os números, tá? As ideias são iguais, né? Então não é igualzinho, tá? As ideias são iguais. Então você vai olhar lá e vai ver aquela resolução, refletir sobre aquilo, reescrever, tá? E depois você vai vir aqui na lista e tentar fazer esses aqui, tá? Na aula 3 e na aula 4 tem uns problemas bem similares a esse. Tá bom? Então agora é com vocês, assistam os vídeos, reescrevam com as suas palavras. É assim que se aprende matemática, né? Eu já contei para vocês, né? Matemática a gente se aprende refazendo, não é como um livro de história que você lê uma linha, uma página atrás da outra. Matemática você lê uma linha, lê um pedaço, você vai assistir o vídeo, vai pausar. No primeiro momento você não entendeu, aí você volta, entendeu um pedacinho, continua, depois você volta de novo, aí você entende, você vai pegando as coisas aos poucos, vai juntando, vai voltando, vai anotando, faz as suas anotações, reescreve, refaz os problemas. Só sentado assistindo o vídeo também você não vai conseguir absorver aquilo. E depois que você anotou tudo, você vem para a lista e tenta resolver para fixar o que você anotou e o que você aprendeu. Tá bom, gente? Então por hoje é isso. Qualquer dúvida eu estou aqui disponível.